Quem faz a nossa agenda é o Senhor. Observando, pegando aquele irmão, observando a letra dessa música, muito conhecida, já cantada também aqui de outras vezes, mas como ela tem total sintonia com aquilo que Deus colocou no nosso coração para refletirmos nesta manhã. A mão do Senhor sustenta o seu povo. Amém, queridos? Amém. Hoje, neste domingo, queremos saudar todos aqueles que aqui estão nesta manhã linda de outono, um clima democrático. Quem quer não sentir tanto frio, senta desse lado de cá. Quem já está habituado a uma temperatura presbiteriana, senta desse outro lado, onde o ar-condicionado pega um pouquinho mais forte. É assim que é. Saudemos uns aos outros com a paz de Cristo, desejando uns aos outros uma excelente semana, voltada de muito amor, de muito carinho, de grandes e intensas paixões, professor querido, de grandes paixões e intensas realizações. Deus seja louvado. Amém. A palavra do Senhor nos convida à adoração. Salmo 118, versos de 1 a 4, leiamos de forma alternada, conforme descrito em nosso boletim. Assim diz a palavra de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Todos. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Deus seja louvado. Louvemos o Senhor com o hino de número 17. Graças te rendemos, ó Pai, pela bênção deste dia. Nesta manhã em que nos encontramos em tua casa, agradecemos-te o privilégio que o Senhor nos concede de termos autonomia para nos levantarmos, para comermos, para nos vestirmos e para adentrar este santuário de paz. Pedimos-te,
Senhor, que abençoes cada família aqui representada e dá-nos o privilégio de prestar um ato de culto, cujo objetivo seja agradar-te e que teu povo com isto seja edificado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, queridos, passemos para este tempo de confissão de pecados. Bom dia, igreja. Que bom estarmos juntos na casa do Senhor, para adorar o nosso Deus no domingo, dia do Senhor, um coração alegre, entrando pelas portas do templo com júbilo e ações de graças, e nos atos do Senhor, com hinos de louvor, que desde o princípio do culto nós já estamos participando. O louvor nos eleva espiritualmente para estarmos diante de Deus reverentemente, alma dobrada diante do Senhor, para apresentar a Ele a nossa adoração em primeiro lugar. Temos muitas coisas a suplicar ao nosso Deus, a declarar ao nosso Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, mas primeiramente nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, com toda reverência, expressando a Ele com toda a sinceridade e verdade o nosso amor. E agora é chegada a hora de nós apresentarmos a nossa confissão, dizermos aquilo que está nos atrapalhando diante do Senhor, e dizer isso com toda a liberdade diante do Senhor, que quer nos ouvir, quer receber de cada um de nós a sua palavra de confissão. Claro que esse tempo também nós aproveitamos para agradecer as bênçãos, para interceder por pessoas, por queridos que estão carecendo de um toque misericordioso e poderoso do Senhor para solucionar alguma questão específica na sua vida. Esse é o momento. Orarmos por missões, intercedermos pela nossa igreja, pela unidade orgânica da nossa igreja, pelo testemunho da nossa igreja, nesse mundo tão atrapalhado, esquisito, perverso, iníquo, que tem rejeitado a palavra do Senhor de uma forma tão vil, e a igreja tem procurado levar o seu testemunho através de vários canais, presencialmente, como estamos aqui, e o pastor tem cuidado com muito zelo de colocar sempre nas mídias as pregações, as liturgias, destaques da liturgia, para alcançar pessoas que estão nas trevas, ovelhas queridas do Senhor. Nós ainda não sabemos quem são, mas a igreja está aí para isso. E agora é chegado esse tempo maravilhoso, nós também suplicarmos ao Senhor para abençoar o trabalho da igreja, apresentarmos também nossa intercessão pelos enfermos. Nós temos nomes, eu e você temos nomes de pessoas enfermas, queridos nossos. Vamos apresentar o Senhor nessa hora também. O texto que nos prepara para isso é o apóstolo Pedro, a primeira carta que ele escreveu, aí registrado na liturgia. Vamos fazer a leitura conforme indicado. Belíssimo texto, profundo. Nós vamos então ver esse texto preparatório, depois nós teremos um cântico, um solo, e aí você vai se preparar para aproveitar esse tempo. Só você e Deus, no meio do povo. Se você quiser ajoelhar, você se ajoelha, fique sentado, fique em pé, não importa a postura física que você vai ter. O que importa é que você esteja em espírito e em verdade, na presença do Eterno, para orar, confessar, suplicar, agradecer. E aí esse tempo nós fazemos que seja suficiente para que nós possamos, cada um de nós,
aproveitarmos e nos deleitarmos nesse tempo, haverá uma oração ao dia. Vamos então ler? Está assim o registro bíblico. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Isso embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aquiete seu coração agora. Vamos acompanhar o solo que o Senhor nosso Deus use a instrumentalidade dos nossos servos que estão aqui conduzindo a música, para que primeiramente seja agradável ao nosso Deus e segundo, sirva para deleite do povo do Senhor nessa hora.
silenciosamente, lembremos como igreja de orar pelo nosso irmão Augusto e sua esposa Camila, lá em Fortaleza, Ceará. Senhor nosso Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, estamos dobrados na Tua presença, como sinal de reverência, como forma, Senhor, de expressarmos a postura de adoração reverente que temos espiritualmente diante do Senhor nosso Deus. Nessa hora, Pai, nós relembramos algumas determinações do Senhor, nos mandamentos, nos frutos do Espírito, nas bem-aventuranças, e ficamos conferindo, Senhor, que várias, nós tropeçamos e não acatamos de forma completa, como o Senhor requer de nós. Perdão, Pai. Confessamos essa nossa limitação, e queremos, Pai, dizer, declarar que nós suplicamos e necessitamos da assistência poderosa do Teu Santo Espírito para nos fazer andar no caminho que é a Tua vontade, que agrada ao Senhor. Nós temos esse objetivo, meu Pai, e muitas vezes nos omitimos, tropeçamos, perdão. Queremos, Pai, aproveitar esse momento tão abençoador, de deleite espiritual na Tua presença, junto com os irmãos, para agradecer tantas bênçãos, a fartura de benefícios que o Senhor concede a cada um de nós, na Tua graça maravilhosa, na Tua providência, nos comandos de bênçãos que o Senhor dá ao Teu povo, em meio a tantas tribulações, como acabamos de ler, escrito pelo Teu apóstolo Pedro. Às vezes é necessário que sejamos contristados por muitas provações, para enxergar que o Senhor transforma tudo isso em bênção. Louvado seja o Teu nome. Suplicamos, Pai, a Tua bênção para a igreja do Senhor, onde nós estamos reunidos. Que o Senhor abençoe o trabalho e o testemunho da Igreja Presbiteriana da Tijuca, já prestes a completar 56 anos. Que coisa boa, Pai, participarmos dessa obra do Senhor, nesse lugar, dessa agência tão amada. Pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, o seu testemunho, onde ela chega com a palavra do Senhor. Abençoa os missionários, aqueles que estão se desdobrando, Pai, na tua obra para pregar o Evangelho. Pedimos também, Pai, humildemente, ser com os enfermos da tua casa, o nosso irmão querido Augusto, a sua esposa. Sabemos das dificuldades, mas sabemos também que o Senhor é que sustenta, é que coloca a tua destra poderosa para testemunho dos teus filhos nas tribulações. Pai querido, nós queremos pedir, suplicar pela nossa nação, que o Senhor abençoe, nós tenhamos dias melhores. Ó Pai querido, o teu povo, o teu remanescente fiel, que adora o Senhor, em primeiro lugar, carece das intervenções poderosas do Senhor. A nossa expectativa é imensamente otimista para isso. Então nós descansamos no Senhor,
Pedimos tudo, agradecemos, sempre em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmão, ainda na carta do apóstolo, primeiro Pedro, é uma promessa da graça aí que eu vou pedir aos irmãos para nós lermos juntos, com a voz bem forte. É uma promessa. Vamos ler? A quem não havendo visto a mais, do qual não vendo agora, mas sendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. e coisa boa, alegria indizível, independente das circunstâncias. Louvado seja Deus. Amém. Queridos, ainda no espírito desse texto, perdoados de nossos pecados, saudemos-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, irmão, pecados perdoados. Paz de Cristo, irmão, pecados perdoados. Paz de Cristo, pecados perdoados. Louvado seja Deus. Onde é que está, deixa eu ver aqui, essa miríade celestial está difícil enxergar. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver alguém. Cadê? Cadê o RL100? Está aí? Não, você daqui vai à praia? Machucou? Machucou o joelho? Fazendo o quê? Orando? Subiu um monte para orar? Mamãe? Sua mãe tropeçou? Foi? E você, caramba. Ativou o modo. Essa é a mamãe, muito bem. Mas seu pai vai ficar aqui sozinho. Ajuda ele aqui. Isso, ajuda ele aqui. Ele te socorre tanto, você vai deixar seu pai sozinho aqui? Isso aqui é um baldinho? Deixa eu ver aqui. Ah, tu vai esparramar aqui nessa minha areia. Ah, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui. Mas você mostra para ostentar ou quer compartilhar com um amiguinho? Tá nem aí, quer saber? Ixi, já fez de posto de gasolina no álcool em gel. Cadê quem olha só, tem posto de gasolina? Cadê Pedro McFly? Cadê você? Vem cá, meu querido. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta. Tu tá bonzinho? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Cadê a mãe mais bonita do mundo? Mas qual que é o nome dela? Não, quem fala no microfone, sabe? Tamires? E o pai mais forte do mundo? Cadê ele? Ele está aí? Cadê ele? Ficou em casa menino? Está debruçado em planilhas de Excel, fechamento, hoje não? Cadê ele? Tá, não, fala no microfone. Ele está onde? Está no trabalho. Não soltaram ele desde sexta-feira. Ele está preso lá. Vamos ligar para os bombeiros? Não, deixa ele lá, é isso. Está trabalhando. Mas ele está viajando, é isso? Olha só. Cadê seu irmão? Você está confortando, consolando seu irmão? Está com saudade do papai? Cadê seu irmão? Está aí? Chama ele aí para mim, por favor. Assim, senhor presidente da OCP. Tem que falar assim, senhor presidente da OCP, fala. Muito bem. Tua irmã está aí, então peraí. Bom dia, Manuel, tudo bom? Seu pai está preso no trabalho dele, sexta? Está viajando? Tá certo. Você pode chamar a Maria Alice? Deus tem para falar. Isso. Maria Alice veio acompanhada hoje. Qual que é o nome da sua amiga, Maria Alice? Gabriela? Pode chamar a Gabriela, por favor? Isso. Muito bem. Bom dia, Maria Alice, tudo bom? Chega um pouquinho mais para cá, todo mundo. Isso. Bom dia, querida, tudo bem? Essa é a sua amiga? Qual que é o nome dela? Gabriela.
Gabriela tem quantos anos? Gabriela fala? Então passa o microfone para ela. Bom dia, Gabriela. Tudo bem? Suas orelhas são de verdade? Deixa eu ver, são de verdade? Posso? Se eu encostar, você vai sentir cosquinha que é de verdade? Não são de verdade não. Que susto, pensei que era de verdade. Você tá boa, né, querida? Você é amiga da Maria Alice? Há quantas décadas? Desde 2021, que se conheceram online, na escola. Ah, você é amiga de colégio da Maria Alice? E vocês duas gostam de estudar juntas? Sim? E vocês tiram boas notas juntas? Que bom, você gosta de estudar, Gabriela? Mais ou menos. Muito bem, né? Você vê, ainda tem um resquício de confissão de pecado. Gabriela, fala por favor para mim, você pode chamar Ana Luz? Ana Luz. Ana Luz. Isso. Olha que moça linda, gente. Passa o microfone para Ana Luz. Bom dia, Ana Luz. Tudo bom? Cadê o seu pai? Cadê ele? Ah, ele ali, tá certo. Papai veio no pé. Que bom. Sua mãe vai bem? Cadê a Stephanie? Ah, olha aí. Muito bem. Bom dia, minha filha. Tudo bom, mamãe? Que bom. Stephanie, tem mais alguma criança aí que eu não estou vendo? Cadê? Ah, chegaram ali os bisnetos da Leotina. Tem mais alguém que eu não vi falar isso hoje? Ah, tem um bebezinho. Ah, tem um bebezinho daquele dia, meu Deus. Qual que era? Deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui. Estevão, sabia que era nome de oficial de igreja. Bom dia, tudo bem? Sobe aí, isso. Cadê vocês? Bom dia, tudo bom? E você, meu amor, tudo bem? Essa bolsinha nova é de quê? É de cachorro? Mas por que você está usando isso de cachorro? Ah, a estampa tem um cachorro, é isso? E a sua é de quê? São de dinossauros? Como é que você conseguiu botar dinossauros no pano? Muito bem. Stephanie, fala por favor para mim. Esses aqui são os bisnetos da Leotina. Chama para mim o Estevão já está aqui, ó. Cadê o Estevão? Bom dia, Estevão. Tudo bem? Estevão, dá um pulinho aqui, por favor. Muito bem, olha aí, cadê? Estevão, da outra vez, você veio. Cadê? Ficou tão bonito na foto, vou usar essa foto. Depois, mamãe, que é o direito de imagem, que eu vou usar essa foto um monte de coisa, que ele é lindão. Brincadeiras à parte, Estevão, da outra vez você veio com a sua mãe. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, Estevão. Você hoje está aí com o seu pai, sim ou não? Sim? Ele veio com o papai? Cadê o seu pai, Estevão? Está por aí? Cadê ele? Estevão está perdido aqui, ó. Quantas meninas bonitas. Está agitado. Cadê o seu pai? Está aí? Cadê ele? Olá, meu irmão, bom dia. Você pode vir aqui à frente, por favor? Olha só que bonitão. Olha, seu filho esteve aqui da outra vez, veio um domingo só, mas causou um frisson, rapaz. Ele veio, pintou, cortou, ficou bonitão aqui na frente. Qual é o seu nome, querido? Luiz Felipe. Vocês são, é Brasília? Minas. Por que eu pensei Brasília? Palmas Tocantins. Tá certo. Mas vocês são de Palmas ou são de Minas? Vocês são de Minas e estavam em Palmas, é isso? Aí em Palmas agora vão fazer aqui uma temporada no Rio. Tá certo. E esse garotão aqui bonito, ele é seu filho há quanto tempo? 7 meses que ele é seu filho? Tá gostando? É verdade que ele está crescendo e está ficando mais forte? Eu estou reparando que ele está mais pesado, hein? No outro domingo eu estava aqui com uma mão só, maneirinho, segurando ele aqui com a outra. Agora eu estou usando as duas. Crianças, onde é que estão nossas professoras da EBD? Estão aí? Cadê elas?
Muito bem. Tem ali a Gabriela, tem a Gleice, Tamires. Vocês repararam que a Tamires está minha tristinha? Vocês repararam que a Tamires está minha tristinha? Por que a Tamires está minha tristinha? Vocês sabem por quê? Vocês sabem por quê? Posso falar, Tamires? É porque o São Paulo perdeu ontem. Entendeu? Lá próximo de São Paulo, é isso. Vamos orar, queridos? Maria Alice, você pode fazer essa oração? Oremos. Amém. Estátua. Estátua não ri, só respira. Até o Estevão está fazendo estátua. Damas primeiro. Oi? Aqui, olha aqui. Lembrou dele? Veio um domingo só, causou aquele alvoroço. Olha aqui. Olha que bonitão. É lindão demais. A cara dos pais, já viu o pai dele? Dá para ver aí o pai dele? Ali. Será que vai ficar. Agora, o Cláudio, pega esse microfone aqui para mim, por favor. Isso. Agora quero saber de vocês o seguinte: vocês estão com boas notas? Sim ou não? Sim? Estão obedecendo papai e mamãe? Então podem ir. Vai se esticando, meu Deus. Tudo bem, Estevão? Vai lá para a sua classe. Olha a mãe mais linda do mundo aqui. Olha aí. Tudo bem. Meu irmãozão, você tá bom, querido? Prazer conhecê-lo, viu? Seu filho é bonito pra caramba. Nota 10. É Luiz Felipe, não é isso? Isso. É a primeira vez que você vem aqui à igreja, não é verdade? Então, Igreja da Tijuca, como é que nós recebemos o Luiz Felipe? O que nós dizemos a ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quantos beijos ele merece receber? Está preparado, Felipe? Então, um beijo no Luiz Felipe. Pronto. Deus te abençoe, meu irmão. Sinta-se em casa. Assim como os Pedros. Deus não chega a dormir no meio de campo todo. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos convida a este tempo, onde vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. E deixe a sua Bíblia aberta, e enquanto nossa Bíblia é aberta, nós louvaremos ao Senhor com mais um canto que nos prepara para esse tempo de recebermos a palavra do Senhor. Deixe a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo número 21. Nosso irmão Renildo louvará o Senhor junto com a nossa irmã Nani, e logo a seguir a oração por iluminação será feita pelo presbítero Cláudio Rodrigues. Somente
Queridos, Mateus capítulo de número 21, versos 18 a 22. Leiamos todos a uma só voz. Mateus 21, 18 a 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A igreja pode assentar-se? Logo no começo, no prelúdio, ouvimos um cântico que fala que a mão de Deus sustenta. Logo depois, um outro cântico escolhido falava acerca da fé, falava acerca dos montes. E agora, o nosso texto nessa manhã é exatamente uma amálgama dos dois cânticos que foram escolhidos para prelúdio e para um momento de oração silenciosa. Quem faz a agenda do púlpito é o Espírito Santo do Senhor. Queridos, no domingo retrasado, nós falamos um pouco sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e fizemos um paralelo entre o momento onde Jesus entra na cidade santa e a primeira providência que ele toma, uma vez que é aclamado, bendito que vem em nome do Senhor, ele vai até o templo, purifica o templo, eliminando todos aqueles cambistas e diz: a minha casa será chamada casa de oração. E o paralelo que fizemos era, uma vez que Jesus entra em Jerusalém, sabendo que ele entra e é a via crucis, na verdade, de sua morte, que providências nós podemos tomar à luz das providências que Jesus tomou? Que providências podemos tomar para recomeçarmos nossa vida?
quando percebemos que há um momento da nossa vida que nós precisamos recomeçar a vida, dar um cavalo de pau, trocar os pneus com o carro descendo a ladeira, porque senão não vai dar certo. Quando Jesus descobre, aliás, quando ele entra em Jerusalém, já sabendo o que lhe aguarda, a primeira providência dele é purificar o templo e diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E o paralelo que fizemos no domingo retrasado é como a sua casa é chamada não apenas por você, mas por aqueles que habitam na sua casa. Ela é chamada de casa de oração, ela é chamada de casa de confusão, ela é chamada de casa onde todo mundo grita, mas ninguém se ouve. Ela é chamada de casa onde todo mundo só quer saber do seu. Como é chamada a sua casa? Se você, assim como Jesus, soubesse que dali a não muitos dias iria morrer, qual a primeira área da sua vida que você iria resgatar, que você iria ajeitar? Jesus foi ao templo. E uma vez que a palavra do Senhor dizia: a minha casa será chamada casa de oração, a primeira coisa que Jesus faz nesta reta final da sua vida, antes da morte e ressurreição, é ajeitar a casa. E foi isso que falamos no domingo retrasado. Ajeita a tua casa. Esqueça coisas que tiram de você a visão do que está acontecendo dentro da tua casa. Como é que está teu marido? Como é que está tua esposa? Como estão seus filhos? Como vão seus netos? O que você vai deixar para o seu marido? O que você vai deixar para a sua esposa? Que palavra é que você deixa diariamente para os seus filhos? O que você deixa para os seus netos? Como é chamada a sua casa? Tem determinados ambientes que, se você se identificar como cristão, as pessoas dizem: é igual morador tal, mas... Ou então o contrário, passa um tempo e eles te perguntam: vem cá, o senhor realmente é cristão? Ou a senhora é cristã? A senhora é crente? É Bíblia? E você diz: sou. Mas engraçado, você é diferente do morador da unidade tal, porque lá é barulho, é briga, é atrito, já a sua família a gente quase não vê aqui no prédio. Por que os testemunhos são diferentes tantas vezes? Primeira providência que Jesus tomou foi a de resgatar, de retomar, de restabelecer a decência, a ordem das Escrituras dentro do santuário e dizendo: a casa do meu Pai voltará a ser chamada de casa de oração. Segunda providência de Jesus, nós vemos aqui no verso 18 ao verso 22, onde logo depois que Jesus purifica o templo, ele começa a ensinar. E esses últimos ensinos, enquanto ele ainda está em liberdade, desses últimos ensinos, o primeiro é acerca da fé. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve o quê? Fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Imagina Jesus fazendo isso hoje. Seria cancelado até pelos biólogos. Seria cancelado por todos os grupos que defendem o verde. Você imagina o que é? Algumas pessoas até dizem: olha, nesse dia aqui Jesus estava azedo, né? Porque ele expulsa os vendilhões do templo, aí ele dorme, mas ele ainda acorda ainda na rage do dia anterior, porque ele acorda de manhã com fome, vê uma figueira, não tem figo, manda matar, e fica por isso mesmo. Jesus estava numa vibe aqui que está meio esquisita, depois ele vai amansar, mas aqui está puxado. Quantas vezes eu li esse texto pensando exatamente isso, mas curiosamente, não tem nada disso no texto. Palavra do Senhor, nós sabemos que a figueira,
ela representa, ao longo do tempo nas Escrituras, ela representa o homem e, ao mesmo tempo, representa Israel. Figueira é uma figura de linguagem que representava primeiramente o homem e representava primeiramente Israel. Curiosamente, na figueira, primeiro nasce o fruto, depois nascem as folhas. De tal modo que se a figueira está com folhas, é porque já há o quê? Fruto. E aí Jesus acorda com fome. E ele está em Israel. E Israel é o quê? Ele está em Jerusalém. O que é Jerusalém? O que Jerusalém havia se tornado? Ah, meu amigo, Jerusalém se tornou o seguinte: é o local onde todo mundo se veste como servo de Deus, anda como servo de Deus, fala como servo de Deus, lê a Torá como servo de Deus, só Deus não está ali. É verdade. Se lembra como era chamado João Batista? João Batista era chamado de voz, mas voz de quem? Se lembra? João Batista era a voz de quem? Voz daquele que está clamando aonde? Ué, mas não era para ser em Jerusalém? Mas onde é que está o Espírito de Deus? Por que no deserto? Dada a corrupção da cidade. A lei dizia que deveria existir um sumo sacerdote. Quantos tinham? 3. Você consegue imaginar uma igreja católica com 3 papas? Mas no judaísmo, que só podia ter um, e da expressão sumo, você tem 3 sumos. Uma corrupção generalizada, onde o indivíduo, ele chega ao ponto de cumprir uma ordem, trazendo uma esposa grávida e pergunta: tem um lugar aí onde a gente possa passar a noite? E todos recusam. Está grávida? Não, isso aí é... Não. Ninguém! E chega um que tem um gesto de não humanidade, mas talvez de sarcasmo. Ó, se está grávida, tem que ficar ali com os cavalos, é só o espaço que tem. Essa é a nação santa. E aí, nesse momento da história, Jesus acorda com fome, e ele encontra uma figueira com folhas. Figueira primeiro dá o fruto, depois dá as folhas. Se já tem folhas, é porque já há os frutos. E quando ele procura frutos, não encontra. Se a figueira representa Israel e também representa o homem, o que é essa figueira? Exatamente o símbolo de tudo o que está acontecendo. Parece frondosa, parece que tem frutos, parece que vai saciar a fome, parece que nós vamos ser felizes perto, junto dessa figueira, mas a figueira é o quê? É estéril. A figueira não dá fruto, a figueira só tem folha. E é curioso que eu fico imaginando Jesus observando aquela figueira, e como para ele tudo está acontecendo de uma única vez, porque ele é eterno, e ele olhando a figueira, talvez ao mesmo tempo enxergando ali o que acontece lá em Gênesis 3. Quando Adão e Eva, após terem comido o fruto proibido, lhes entra o discernimento, o conhecimento, aliás, entre bem e mal, e esse sentimento de bem e mal vem embutido também a arte da costura. Porque tão logo percebem que estão nus, começam a pegar folhas da figueira e fazem o quê? Fazem o quê? Costuram. O termo é coser. Fizeram para si vestimentas. E aí Jesus, milênios depois, se encontra novamente, vendo a mesma situação. Está aqui a figueira, e essas folhas sem frutos, na verdade escondem o quê? O pecado humano. Queridos, quantas vezes vivemos e somos cercados de ambientes assim,
onde você procura paz entre aqueles que querem vender a paz e não te dão nada. Você procura esperança entre aqueles que dizem que é necessário ter esperança e não encontra nada. Ser uma figueira só de folhas, como isso é envolvente. Você pode ter o corte de cabelo cristão, você pode ter a roupa cristã, você pode ter a Bíblia cristã, você pode ter tudo do cristão, só não é discípulo de Jesus. É figueira cheia de folhas, mas quando o mestre procura o fruto, ele não encontra. A palavra do Senhor, ainda nesse texto, diz: vendo isto, os discípulos admiraram-se, ficaram perplexos. A admiração aqui é no sentido de perplexidade, e exclamaram: como secou depressa a figueira! E aí Jesus traz um ensino, que é o primeiro ensino que ele ensina depois que ele entra em Jerusalém e purifica o templo, restabelece a ordem na casa do Senhor. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se você é pai de família, se você é chefe de família, se você percebeu o seguinte, o óbvio: olha, eu estou aqui bem, estou bonitão aqui na Igreja da Tijuca, estou bacana, estou legal, está tudo maravilhoso, mas verdade seja dita, né? Pode ser que eu morra amanhã. Pode. Pode ser que eu morra hoje. Pode. Mas também você, ainda que diga: não, eu vou viver mais 100 anos, você não depende de saber da data da sua morte para fazer uma boa ação, não é verdade? Não é isso? Você não depende disso. Você pode ser bom hoje. Por que você tem que saber a data que vai morrer para fazer uma coisa boa? Seja bom hoje. Depois que você está ali dentro da sua casa, plantado ali, olhando tudo, ajudando, cuidando, ajeitando, você percebeu que o foco é a sua família. E aí, como sempre, é o que nós sempre dizemos: se os cristãos, eles efetivamente acreditassem em tudo que eles dizem crer, como eles teriam filhos? Como se resolve o problema da humanidade? É só ter maioria. O que as outras religiões estão fazendo? Você viu o prognóstico de como será o Reino Unido daqui a 20 anos? Você viu o tamanho da China daqui a 20 anos? E os crentes? Sabe o que os crentes fazem? Os crentes fazem o seguinte: eu não vou ter filhos porque, afinal de contas, esse mundo é mau, o mundo jaz no maligno. Enquanto indivíduos de outras religiões, 3, 4, 5 filhos, 3, 4, 5 filhos, 3, 4, 5 filhos. Se você ajeitou sua casa, ou está observando as coisas na sua casa, se você resolveu tomar para si o ato de edificar a sua casa, o ato de santificar a sua esposa, como diz a Escritura, se você tomou para si o ato de verificar se tudo que seu filho assiste, vê na televisão, vê no celular, vê escondido, se você tomou para si isto, de que dentro da sua casa você, homem, mulher, controla a vida até do papagaio, à luz do que diz as Escrituras, não deixando que qualquer outra coisa entre e invada o seu ambiente mais íntimo, onde existem as pessoas que mais você ama e quer bem. Se você fez isso, essa é a primeira parte. Mas agora vem as lições, porque afinal de contas é o seguinte: você se tornou, sabe o quê? O chato da casa.
Você se tornou, sabe quem? O reacionário. Você se tornou o conservador chato. Você se tornou o veiaco. Você se tornou a moça que está começando a dar sinais de declínio. Porque, afinal de contas, a casa sempre foi de um jeito e, de repente, agora você quer moralizar a casa. E as pessoas sentir-se-ão assim? Claro, por quê? Porque não adianta travar algumas coisas sem oferecer outras, né, meu amigo? O que você oferece para quem mora na sua casa? O que a sua presença oferece para quem mora com você? Quando você chega em casa, acontece um efeito interessante, que todo mundo que está em casa começa a orbitar em torno de você, e você às vezes não consegue nem chegar no banheiro, e você diz, não, tá, papai já vai ver, tá só ir no banheiro aqui rapidinho. Ufa, rapaz, quase não dá para chegar no banheiro aqui em casa, todo mundo vem trazendo um negócio. Ou na sua casa é o oposto. Quando dá o horário que você vai chegar em casa, as pessoas começam a entrar para os seus cômodos. Você nunca parou para observar isso não, amigo? Observa. Observa quando você está na sua casa em um dia que não era o horário padrão para você ficar. Observa se as pessoas se achegam a você ou se as pessoas afastam-se de você. Nós somos muito egoístas. Nós achamos muitas vezes que quando as pessoas nos deixam sozinhos, elas estão respeitando a nossa individualidade. Às vezes sim, mas às vezes elas te acham chato mesmo. Às vezes elas acham que você não tem nada a oferecer. Que toda vez que você vê uma coisa na televisão, você só critica, mas você não constrói nada. Você é excelente para visualizar o contexto da guerra da Ucrânia e da Rússia, mas tu não resolve um problema dentro da tua casa. Tu não percebe que mãe e filho, mãe e filha, filha e pai, filho e pai estão brigados e atritados. Você não percebe isso. Você moralizou, você observou a sua casa e disse, olha, essa área aqui é uma área mais sensível, é uma área onde eu estou percebendo que não está legal, à luz das escrituras isso aqui tem que sair daqui de casa, não está bacana, esse tipo de comportamento também não está legal, à luz do que diz a palavra, tem que sair, ótimo, ok. E o que você oferece agora para as pessoas? Se lembra quando você era pobre? Se lembra quando você era mais humilde? Antes de você encarnar um princípio de que você é da realeza, você era pobre, pobrão, lembra? Se lembra quando faltava luz, lá onde você morava? Que aí faltava luz, era uma batalha para achar uma vela. E toma-lhe cavucar um monte de gaveta até achar uns cotocos de vela. E toma-lhe cavucar ali perto do fogão para ver se achava um fósforo. E depois que acendia um cotoco de vela, aí a coisa começava a melhorar. E a luz não chegava e todo mundo se reunia ali perto da luz para conversar afiado. Quando a luz voltava, aquela alegria. Mas um misto de tristeza. Por quê? Estava tão bom todo mundo ali conversando. Estava tão legal, meu pai calmo. Estava tão legal minha mãe calma. Estava tão legal meu irmão fazendo um negócio, todo mundo rindo. Estava tão legal a criancinha que pela primeira vez via a luz voltar do nada. O que você oferece quando as pessoas dizem, ok, aqui em casa você tem razão, à luz das escrituras essas coisas têm que sair e vão ser substituídas pelo quê? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a esse monte disserdes, ergue-te e lança no mar,
tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Primeira coisa que Jesus estabelece na mente dos discípulos com o santuário, o templo restaurado é fé. Povo hebreu, povo abiru, abiru que significa andantes, nômades, sem paradeiro definitivo, estão sempre passando. Jesus resgata na mente dos discípulos uma realidade, de que o povo de Deus é um povo que precisa, tem e anda pela fé. Dificuldade nossa, nós não entendemos o conceito de fé. Para alguns, fé é vir à igreja. Vir à igreja é prova de fé. Para outros, aturar um sermão, haja fé, meu amigo, que olha, todo domingo é uma luta, mas finalmente, passei dessa provação, já vai dar meio-dia. Acabou o sermão. Fé. Para alguns, fé é somente a expulsão de demônios. Para alguns, se não fala em outras línguas, não tem fé. Para outros, se não foi curado, não tem fé. O que é fé? Abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo de número 11. Comecemos com o texto clássico acerca da fé. Hebreus, capítulo de número 11. Dentro dessa temática, acerca do o que você apresenta à sua família, depois que, à luz das Escrituras, você busca colocar a sua casa para ser conhecida como uma casa de oração, uma família de oração. A primeira coisa que você vai estabelecer, de acordo com o que ensinou Jesus, é a fé. Os seus filhos conhecem o Deus que você crê? Houve Abraão, houve Isaac e houve Jacó. Se lembra do que Jacó, a promessa que Jacó faz? Se Deus for comigo e fizer isso, então será o meu Deus. Por quê? Porque caldeus eram, na sua maioria, politeístas. Salvo o melhor juízo, até Raquel, quando vai casar-se, antes, na sua bagagem, ela rouba os ídolos do seu pai. Pergunto para você nessa manhã, com toda a convicção, todos dentro da sua casa conhecem o teu Deus? Eles foram ensinados na escola dominical. Isso nós não temos dúvidas. Inclusive, a nossa escola bíblica dominical, ela está de parabéns, porque nossos filhos têm crescido, se tornado adolescentes, têm feito suas públicas profissões de fé. Deus seja louvado por isso. É a colheita, fruto do trabalho das professoras da escola dominical, da UCP. Deus seja louvado. Mas você, papai e mamãe, mesmo tendo filho na EBD, o Deus que você crê é o Deus que seu filho acredita? Por que digo isso? Há algum tempo atrás, conversando com um indivíduo, e o mesmo me testemunhou. Olha, eu fui da nossa igreja por mais de 20 anos, por mais de 30 anos, mas nos primeiros 20 anos da igreja, eu era agnóstico. Eu disse, perdão, não entendi. O senhor sabe o que é agnosticismo? Sei, é que é duro ouvir um troço desse. Você pode repetir? Então, eu era da igreja. Dos primeiros 20 anos da igreja, eu era agnóstico. E devido à intimidade, mas mesmo participando das cantatas de Páscoa, cantata de Natal, aquele troço todo, tu era agnóstico? Sim, eu era agnóstico. Você sabe o que é o agnosticismo? Sabe o que é? Existe alguma coisa, não sei o que é. É Deus? Não sei. Mas que existe algo além da matéria, existe.
mas nenhuma religião pode mensurar o que é isto. É a diferença do agnóstico para o ateu. 20 anos de IPT, agnóstico. Pergunto para você nessa manhã: o seu filho, ele crê no Deus que você crê? Tu já perguntou isso para ele? Isso você já viu no cotidiano de vocês, se aquilo que ele diz bate com o que ele demonstra? Porque a língua fala, mas a conduta mostra. Estão percebendo como dá a impressão que inicialmente é uma ladainha, mais do mesmo, mas você começa a trabalhar os textos e as correlações, você vê a gravidade, a profundidade do que nós estamos estudando? Como ensinar aos nossos filhos acerca do que é fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ih, já não entendemos mais nada. É um texto fácil de se entender? Porque ele só trabalha com o contraditório. Fé é a certeza de coisas que eu já tenho. E como é que eu vou ter certeza se eu não tenho? Certeza. É a certeza. É fé? Então vamos lá. Você compra um avião agora de manhã? Você não tem dinheiro. Mas se você tivesse a certeza de que você teria dinheiro, você já compraria hoje? É isso. Eis o nosso cotidiano. Fé é a certeza de coisas que se esperam. E o mais interessante, a convicção de fatos. Se é fato, é o quê? É real, não é isso? É a convicção de fatos que... Ué, meu Deus do céu. Agora piorou tudo. Que fato é esse que não existe? E como é que o que não existe é fato? É assim que um ateu ou que uma pessoa que não é crente fica. Quando nós falamos, tem que ter fé. E ele fica, poxa, mas espera aí. Como? Como pode existir um fato? Aliás, como ter certeza de um fato, se fato é algo que existe? E o texto diz que é um fato que não existe. É impossível. Aí ele chega à conclusão, logo a fé também é impossível. Eis o motivo porque muitos de nossos filhos, nossos netos, eles vão abandonando o conhecimento da palavra do Senhor, porque perguntam para os seus pais, ou perguntam para alguém, ou através do cotidiano da casa se chega à conclusão de que a família não tem fé. Papai diz que é um homem de Deus, mas ele xinga mais a TV do que abençoa as pessoas que ele não gosta. Mamãe diz que é uma mulher de oração, mas passa mais tempo falando da vida dos outros do que orando por aqueles que ela diz que não gosta. E aí vamos saindo fora. Chega aos 18, a gente ganha uma licença consensual de que não precisa mais vir à igreja, é maior. E os pais ainda dizem o seguinte, a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Agora é fulano e Deus. Tua parte você fez, amigo? Você ensinou fé? Como você ensinou essa fé? Como é que você lidou, ensinou para alguém
a observar fatos que não existem. Como é que você ensinou isso? Dificuldades nossas, que é o que nós temos já conversado na nossa igreja há tanto tempo, de uns tempos para cá, aliás, é que um dos grandes objetivos do mundo, de Satanás, é acabar com a esperança na humanidade. Se tirar a esperança, meu amigo, o que pinta está valendo. E aí o tempo todo você ouve notícias que te joga sempre contra o outro, que te joga sempre contra alguém, que sempre te joga contra a realidade. A realidade sempre se joga contra o que você pensa. Isso vai desestimulando você a existir. Você vai definhando por dentro. Você não tem esperança de nada. Tu já casa achando que se divorciar faz parte. Então eu já caso, mas já vou deixar uns troços guardados aqui num offshore, porque afinal de contas não sabe o dia de amanhã. Você está casado, mas não está com o coração todo dentro de casa. Você está criando filho, mas eu crio filho, mas quem sabe é Deus, então já vou ficar meio aqui, porque se afastar, afinal de contas, é da vida. Ora, fé é certeza. Qual é o grande inimigo da certeza? Você sabe qual que é? Qual o grande inimigo da certeza? É a dúvida, a incerteza. Quais as consequências de uma pessoa que vive o tempo todo incerto, duvidoso? Você sabe quais são as consequências na sua mente? Você viver sempre em dúvida, sempre duvidando, sempre na incerteza? Pessoas que vivem a duvidar e vivem na incerteza têm um aumento significativo de uma coisa que começa com A e termina com ansiedade. Sabe o que é? De tal modo que se você sofre de ansiedade, pode ser, do verbo quem sabe é o especialista, pode ser que isso esteja apontando também um outro quadro. E aí na sua vida com Deus, sabe qual que é? Você não crê. Não crê. Só isso. Uma vez que você não crê, tudo lhe é incerto. Porque se fé é certeza, mas a minha vida é duvidar, eu tenho fé? Não, amigo. Você pode ser religioso, você pode ter ensinado seus filhos a serem religiosos, mas não os ensinou a serem pessoas firmes, a serem pessoas assertivas, a serem pessoas que tenham certezas na vida. São coisas distintas. Benefícios de uma pessoa que tem certeza. Primeiro benefício, autoconfiança. Coisa linda, rapaz, mas autoconfiança é coisa linda. É ou não é verdade? Papai e mamãe, coisa linda demais. Autoconfiança é maravilhoso. Para quem é pai, para quem é mãe, sabe como isso funciona. A minha filha está lá na academia, uma vez teve uma lutinha lá, mas o camarada passou por cima dela igual um trator. Eu ficava dali e falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vontade de entrar lá e falar, mas o garoto tem a mesma idade dela. Meu Deus. E passou por cima dela igual um trator. E aí sentou, falei, gente, tem gelo aí? Gente. Daqui a pouco ela volta. Aí o professor pergunta, você pode escolher quem você quer lutar. Você quer lutar com quem? Não teve dúvida. Ele. Falei, que isso, dobrou a aposta, não tem nada, cara. Dobrou a aposta, já está devendo. Faz isso não, minha filha, faz isso não, minha filha. Foi lá, passou o trator em cima do cabra. Eu fiquei assim, gente. No carro, ela me disse, papai, o senhor lembra quando o senhor falou que quando eu ganhar de primeira, quando eu fosse lutar de novo, eu tinha que lutar com mais gás, porque quem perde sempre volta com mais vontade? Eu falei, lembra? Eu lembrei disso, por isso que eu escolhi o fulano. Coração fica como? Autoconfiança. Autoconfiança. Certeza. Se é isto, é isto. Se é isto, será isto. Mas o que o mundo tem ensinado para nós?
Existem várias verdades. Tem a tua verdade, a minha verdade, a verdade dos fatos e a verdade de quem viu. E como nossos filhos são criados em um mundo onde não existe a verdade, mas existem várias verdades. Inseguros, incertos, duvidosos. Benefícios da certeza, sentimentos positivos em quem está, sabe aonde? Ao seu redor. O indivíduo que ele é assertivo, que ele tem convicção das coisas, o indivíduo que ele não tem duvidoso, que ele não vive ansioso, mas o indivíduo cônscio, ele gera nas pessoas ao redor positividade. Você nunca reparou? Você está vendo televisão, acontece um fato, o que seus filhos fazem? Primeira coisa que eles fazem, televisão está ali, você está aqui, acontece um negócio, eles fazem o quê? Qual é a reação dele em relação ao acontecido? A cara dele vai dizer se isso é isso mesmo, se está certo, se está errado. Ele olha para a televisão, olha para você, olha para a televisão, olha para você. Certeza. Discípulo de Jesus vive na certeza. E olha que coisa interessante, a fé é a certeza de coisas que A fé é a certeza da esperança, meu amigo. Sempre na Escritura vai estar isso, irmão. Fé, esperança, esperança e fé. Fé, esperança, esperança e fé. Fé é a certeza da esperança. Qual o inimigo da esperança? Pessimismo. Mas se você é um indivíduo mais top de linha, substitua pessimismo por ceticismo. Você é pessimista? Não, sou cético. E o meu ceticismo é baseado na leitura da realidade. Sou cético. Pessimista, agorento, mesma coisa. Não quer que nada dê certo. Prefere que o mundo acabe num barranco para rir de quem ficou em pé e tu já estava deitado. É a mesma coisa. A diferença talvez é um cursinho, um mestrado, nada mesmo. Dentro de casa é a mesma praga. Pessimismo, atitude mental negativa que busca antecipar o quê? O fracasso. Ontem, vendo um ator, trabalhou em tudo, já foi tudo, já fez tudo, ele dando entrevistas, o entrevistador perguntou, vem cá fulano, você já reparou que você se auto-sabota? Quando tu consegue um troço, tu mesmo vai lá e derruba aquele troço que tu conseguiu? O indivíduo falou, tá aí, eu nunca tinha reparado. O pessimista, ele passa o tempo todo com uma atitude que antecipa o fracasso. Consequências de uma vida de pessimismo, de falta de esperança, predisposição a diversas doenças, estresse e ansiedade. Se você é um indivíduo estressado, pode ser que, vai depender do especialista dizer, que o seu estresse também tem um pezinho no pessimismo. A sua ansiedade pode ser que tenha um pezinho no pessimismo. Qual o benefício de ser uma pessoa com esperança? Pessoas esperançosas são menos propensas à ansiedade ou depressão. Preste atenção nisso. Está tudo interligado, amigo. Está tudo interligado. Preste atenção nisso. Estudantes positivos têm melhor desempenho na escola. Pessoas esperançosas têm mais perseverança e resiliência, especialmente quando desafiadas. A esperança e o otimismo potencializam a resolução ativa de problemas. A fé é certeza de coisas do qual tem esperança. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Sabe qual o grande inimigo de ter convicção de fatos, embora esses fatos não estejam materializados? Grande inimigo da convicção da fé é o analfabetismo espiritual. Não é analfabetismo funcional, não. É analfabetismo espiritual.
O que é o analfabetismo espiritual? Incapacidade que o cristão demonstra de enxergar o mundo espiritual. E analfabetismo espiritual dá até em pastor, tá? Dá até em pastor. Certa vez, chegando lá em Paulo Afonso, segundo dia na cidade, estou ainda com a minha mãe vai lá ajeitar o básico para deixar o filho lá com 24 anos, primeira experiência de ministério pastoral, andando pela cidade, para entrar numa loja, vem um indivíduo e começa a pedir dinheiro. Eu digo, não tem. E começa a xingar, porque eu estava vestidinho assim, de gola clerical, na cabeça dele, óbvio que tem dinheiro. E realmente eu não tinha. Se tivesse, também não daria, cheio de cachaça. Resultado, o indivíduo começa a increpar, começa a xingar, começa a vociferar, e eu fico parado olhando, e de repente ele começa a se contorcer todo. Se contorcer todo, vai se contorcendo, parece até que está sendo embrulhado. E eu estou vendo aquele negócio e eu pensando, rapaz, esse negócio de imposição de mãos do presbitério dá certo mesmo. Funciona. Olha isso. Você tem uma carteira de ministro, está vestido de pastor. Você recebe uma autoridade para tomar conta de uma igreja. Olha o que acontece. Rapaz. E eu vendo aquilo acontecendo, de repente eu ouço um muxixo, ouço um barulho. Quando eu olho para o lado, está minha mãe, quase ajoelhada na rua, falando no seu íntimo, que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda, que não chegue mal no meu filho, que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda. Eu olho de novo, o indivíduo se contorcendo. Aí ali eu percebi, como falta um olhar sobre o que está acontecendo. Analfabetismo espiritual, a incapacidade de enxergar o que está rolando. O que está rolando na sua casa? O que está rolando no seu casamento? O que está rolando na vida dos seus filhos? O que está rolando no seu trabalho? O que está rolando na sua saúde? De fato. Convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu tenho certeza. Eu não vejo, mas é real. Quando eu não vejo, mas estou convicto e baseado nisso, enxergo que não existe, aquilo que não existe, mas eu vejo. Para mim é como se fosse um fato. Isso se resume à fé. E talvez nessa manhã você diga, para nós encerrarmos, talvez seu pensamento seja, pastor, isso é lindo, isso é maravilhoso, olha, isso é fantástico, só tem um problema, tá? No mundo real existem especialistas. No mundo real existem pessoas que ganham dinheiro para analisar e enxergar a realidade. E não é um sermão que o senhor sempre pensa que vai ser de 20 minutos, mas chega a 50, que vai desfazer o que os especialistas falam acerca das circunstâncias. Perfeito. Você quer especialistas? Abra a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, versos de 41 a 46. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante. Quanto tempo não chovia em Israel? Se lembra? Se lembra? 3 anos. E aí o profeta que está há 3 anos foragido diz para o rei, vai embora, porque vai chover. Você acreditaria? Não, né, amigo? Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes.
Aí você quer saber, será que o mundo vai melhorar? Aí você liga para o moço, aperta a televisão lá, pay. Aí o seu moço diz o que na telinha? Só vai piorar, só vai ficar ruim. A desgraça vai acontecer. Tudo não presta, tudo vai acabar. Certo está você, mas ninguém te ouviu. Agora está tudo ruim. Está ruim na Ucrânia, está ruim na Rússia, está ruim aqui, está ruim lá, está ruim acolá, está tudo ruim. Aí você liga 7 vezes, você liga segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Esse moço são os especialistas que você ouve. Ele está mentindo? Não está mentindo. Realmente, não tem nada. Como é que vai chover se não tem nada? Ele está mentindo? Não. Ele só está narrando o quê? A realidade. Não tem nada. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Um tem a convicção de fatos que ainda não podem ser percebidos. O outro só consegue narrar a realidade. Dentro em pouco, os céus estavam escuros antes? Não. Com nuvens e vento. Tinha nuvens e ventos antes? Não. E caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Existem os especialistas? Existem. Existem as pessoas que elas são pagas para analisar e descrever a realidade? Existem. Mas você, discípulo de Jesus, não trabalha apenas com o que você vê, você trabalha com a convicção de fatos que não podem ser vistos. Talvez nessa manhã você simplesmente diga: pastor, minha família não tem solução. Eu não consigo ver solução na minha família. Se Elias estivesse dentro da tua casa, ele te mandaria ver 7 vezes. E ao final das 7 vezes ele diria: a solução já está chegando. Não retroceda, meu irmão e minha irmã. Ensine a quem está ao seu redor o que é fé. Seus filhos têm que aprender fé de você. O pastor, ele vai dar um verniz, um elan, vai passar um verniz de mogno para ficar bonito. Mas quem fundamenta isso na cabeça da sua criança é você. Seus netos vão aprender de fé com quem? Se você não sabe, então a responsabilidade é sua, é com você. Quando Jesus estabelece a ordem de acordo com as Escrituras no santuário, elimina o que não presta. Ele diz que o santuário deve ser chamado de casa de oração. E logo após isso, a primeira coisa que ele ensina é acerca da fé. Ensina isso na tua casa. Ensina o que é fé. Qual é a outra lição que Jesus ensina para os discípulos? Domingo que vem, se o Senhor nos permitir. Coloquemos de pé, queridos. A palavra do Senhor nos convida ao ofertório. E a leitura e a condução desse momento será feita pelo nosso irmão seminarista Lucas Feitosa. Façamos a leitura do livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos 2 a 47, conforme nossa liturgia. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, todos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Momento do ofertório, momento de consagração de dízimos e ofertas. Os diáconos estarão passando a salva. Momento em que você responde a bênção, a graça de Deus na sua vida de forma material, devolvendo um pouquinho aquela grande bênção que Deus já tem dado. Neste momento cantaremos de pé ainda o hino 49 do Hinário Novo Cântico, sempre vencendo. E o casal missionário desta semana é o reverendo Ademir e sua esposa Ellie, que estão lá no campo de São Sebastião do Passé, na Bahia. E reverendo Márcio Oliveira, esse lá em Petrolina, Pernambuco. Oremos consagrando os nossos dízimos e ofertas com o diácono Ricardo Pereira. Oremos. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, é com muita gratidão, Senhor, que estamos neste dia separado para Ti, louvando, bendizendo a Teu santo nome. Senhor, que somente a Ti toda honra e glória. Também, Senhor, Tu nos sustenta, Senhor, Tu nos abençoa em todos os momentos. E somos gratos por isso. Nesse momento, devolvendo um pouquinho daquele muito que Tu nos dá, Senhor. Que possamos ter sempre cada vez mais sabedoria para administrar esses dízimos e
também assim alcançar a muitos que carecem, Senhor, da tua graça, podendo assim propagar teu evangelho e ajudar, Senhor, aos que necessitam de socorro, como nas instituições de caridade, as instituições que ajudamos, Senhor. Que possamos fazer cada vez mais mediante a tua soberana vontade, pedindo, Senhor, que tu estejas com os missionários da Junta de Missões e assim como o reverendo Ademir e Edith, no campo de São Sebastião Passei, na Bahia, e ao reverendo Marcelino de Oliveira, em Pernambuco. Senhor, somos gratos por tudo. Pedimos e te agradecemos não porque temos mérito para isso, mas em nome daquele que tem o nome sobre todo nome, teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Crianças, vocês têm um aviso a dar? Ou não? Até o final. Isso. Bom dia, igreja. Bom dia. Hoje a UCB também vai vender sacolé. Os sabores são chocolate e goiaba. Sacolé. Os sabores são chocolate e goiaba. E o valor? R$3. Ainda R$3? Mesmo que tenha aumentado essa semana? R$3? Os ingredientes que vocês fazem sacolé são todos do Brasil ou vem de fora? Do Brasil, claro. Nosso Brasil também é o melhor cacau do mundo. R$3 aonde? Na fila? É isso? Vamos para o sacolé e cumprimento do pastor, presídio, uma geladinha assim, com a mão presbiteriana. Tá certo. Você pode pedir para as crianças se colocarem de pé? O Senhor Jesus nos ensinou a orar como? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria, que a paz que emana do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda esta igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Sentai-vos, queridos, obrigado, Manuel. Ouçamos o nosso conjunto de oração.